Olá, amigos, parceiros e clientes da Fiorire. Aqui é o professor João Paulo. Nesse vídeo vamos falar sobre a cessão onerosa, que é a distribuição e o repasse de recursos financeiros para os municípios em função da exploração do excedente do pré-sal. Bom, primeiro precisamos entender o que é essa cessão onerosa. Cessão onerosa é um nome dado ao contrato que foi feito sobre a exploração do petróleo no pré-sal. O que acontece é que inicialmente esse contrato específico, né, sobre uma área específica do pré-sal, tinha a possibilidade da Petrobras explorar cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. E o que aconteceu na sequência foi que a quantidade de petróleo encontrada, né, ou se diz aí o excedente de petróleo, superou essa expectativa. Então o governo vai fazer algumas rodadas de licitações para leiloar, né, esse excedente e esses recursos serão aí distribuídos para os estados, os municípios, o próprio governo federal e a própria Petrobras. Como é que vai ser a divisão desses recursos, né? Esse excedente do pré-sal, né, a publicação da Lei 13.885, de 17 de outubro de 2019, que foi sancionada pelo governo federal, que estipulou os critérios de divisão desses recursos, ficando dividido da seguinte forma: 15% para os estados e para o Distrito Federal, né, sendo que 1/3 desses recursos vão acontecer pelo Fundo de Participação dos Estados e 1/3 via Lei Candir. Já os municípios ficaram também com 15% desses recursos e que vão acontecer via participação do Fundo de Participação dos Municípios. E 3% para os estados onde geograficamente estiverem localizadas essas áreas, essas bacias de exploração. Segundo a estimativa do governo, né, espera-se arrecadar aí cerca de 106 bilhões de reais, né, nesse percentual estimado aí, definido para o município. Isso significaria cerca de 10,95 bilhões para os municípios, né? Então tá aí uma quantidade razoável de recursos que vão ser divididas de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios, né, e que pode ajudar os municípios aí a sanar as suas dívidas ou investir esses recursos especificamente em algumas despesas, como determina a lei, que a gente vai ver na sequência. Então, ou seja, como é que pode ser gasto esses recursos ou onde pode ser aplicado esses recursos aí? Dependendo do trâmite do leilão, né, que vai definir aí essa venda, né, desse excedente de petróleo, que vai acontecer em novembro agora de 2019, dependendo do trâmite burocrático, né, pode ser que aconteça o repasse desses recursos já em 2019, todos os recursos. Pode ser que parte seja feita em 2019 e parte em 2020. Ou pode acontecer até que esses recursos sejam repassados todos em 2020. E a lei sancionada pelo governo definiu os critérios, né, onde é que pode ser gasto esses recursos. Então, ele pode ser gasto de duas maneiras. Ou em despesas previdenciárias, tanto no abatimento de dívidas, tanto do RPPS quanto do Regime Geral de Previdência. E também investimento, tanto em investimentos ou obras já em andamento, como em novos investimentos, novas obras, aí inclui-se equipamentos, software, né? Toda aquela questão relacionada aos investimentos. Ainda sobre a aplicação desses recursos, os gestores devem ficar atentos que esses recursos, né, mesmo sendo transferidos aí, encaixados como transferências correntes, não vai incidir sobre essa base de cálculo referente aos percentuais de aplicação constitucional, que são os 25% e os 15%, os 25% da educação e os 15% da saúde, mas essas receitas vão compor sim a base de cálculo da receita corrente líquida, né? Então, aqueles limites de despesa com pessoal, de endividamento, então esses recursos vão fazer parte da receita corrente líquida e também devem incidir sobre essas receitas o recolhimento do PASEP, tá? Então essas observações aí, também não haverá retenção do Fundeb sobre esses recursos arrecadados aí sobre o excedente do petróleo. Uma atenção redobrada também dos gestores, como ainda não há uma certeza efetiva da data, né, a forma como vão chegar esses recursos, é importante que os gestores se atentem à questão do planejamento orçamentário, pois são recursos que vão entrar nos cofres do governo, né, das prefeituras, cuja previsão não estava no orçamento. Então, os gestores devem se preocupar assim que esses recursos ingressarem, então tomar o cuidado para não efetivar esse gasto, não dar iniciativa nessas despesas antes da entrada desses recursos, né, porque eles podem acontecer tanto em 2019 como em 2020, e aí as despesas, inclusive com restos a pagar, se for o caso, poderão ser cobertas com esses recursos.
E também sobre a questão da aprovação ou abertura de créditos, né? Então, são despesas que vão acontecer que não estavam previstas, então a administração vai ter que ou suplementar os créditos já existentes, né? Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, dependendo do tipo de despesa que vai ser realizar. E também se será necessário fazer algum ajuste, né? Ou alguma adequação, tanto na lei de diretrizes orçamentárias, quanto no plano plurianual. Então, o nosso recado hoje é a respeito dessas informações de uma quantidade significativa para os municípios, né, dessas transferências de recursos que chegarão provavelmente fim de mês de novembro ou dezembro e, no mais tardar, janeiro de 2020. Né? Então, ficar atento a essa questão de como se deve gastar esses recursos, né, principalmente na questão dos investimentos e nos gastos com previdência. Né? Então, fica claro aí que não pode ser gasto. Essas despesas não podem ser efetuadas com outros tipos de despesas que não sejam essas duas. Então, por hoje é só, é mais esse recado mesmo sobre a chamada cessão onerosa.